Olá, turminha, tudo bem? Vamos para mais uma aula de matemática, tá bom? Vamos trabalhar agora, iniciar a semana com medidas, tá bom? Temos medidas. Medidas aqui está falando em medidas de capacidade. Então, essa será a aula de hoje. Mas nós temos outras medidas, tá bom? Então, essa é a aula de número 1. Vamos começar com medidas de capacidades. Temos aqui, grandezas e medidas. Temos a grandeza. Comprimento é uma medida, tá bom? Massa, tempo, corrente elétrica, temperatura termodinâmica, quantidade de substância e intensidade luminosa. Tudo isso aqui, tem que ser estudado, mas nós vamos estudar, como eu falei lá, medida de capacidade, vamos estudar medida de comprimento, de massa, de tempo, tá bom? Então aqui, da medida de comprimento, nós temos a unidade fundamental, o metro, e o símbolo M, tá bom? Se você vê um M lá, significa metro, né? Massa, o quilograma, que a gente fala quilo, né? Quilo ou quilograma, que é abreviado com kg. Quando sua mãe compra lá um frango, uma coisa assim, vai vir kg, não é? Tempo, o segundo S, e assim por diante. Então, aqui medida de capacidade. Vocês estão vendo aí, né, os frascos, né? E tem aqui escrito medida alerta, médico alerta. Pressão alta é um fator de risco. Se você toma losartana, tente isso. Quer dizer que isso aqui é um medicamento e é usado a medida de capacidade para medir. Então, vamos lá. Pela necessidade de se medir, pela necessidade de medir-se a capacidade de objetos, surgiram algumas medidas de capacidade ao longo da história. Medir a capacidade ou o volume de objetos é uma prática comum e necessária. As principais medidas de capacidade são, vamos lá então, litro, metro cúbico. Então, nós vamos estudar esta aqui, tá bom? Litro. O litro geralmente é utilizado para medir-se capacidade de líquidos, como leite, água, sucos, produtos de limpeza e etc. O metro cúbico é utilizado para medir-se volume, como de caixas, cômodos, malas, entre outros objetos. Ambos possuem múltiplos e submúltiplos, como o mililitro ou o centímetro cúbico. É necessário que saibamos realizar a conversão de uma unidade de medida de capacidade para seus múltiplos e submúltiplos. Nós vamos ver aqui na frente o que são. E também converter metros cúbicos para litros. Isso aqui ainda a gente não vai estudar. Existem outras medidas de capacidade menos comum, como a onça fluida, o galão e o barril, que aqui também a gente não vai mexer por enquanto. Temos aqui, vocês veem a imagem de uma jarra e aqui em cima está escrito 1 litro, quer dizer que ela cheia até aqui vai dar 1 litro, certo? E aqui ela foi dividida, Se você olhar aí, de 200 em 200. Aqui embaixo é o zero, Aqui 200, mais 200, 400, mais 200, 600, 800 e 1000. Então, quer dizer que a metade dela ia ficar aqui, mais ou menos, que é o 500, porque se fosse de 100 em 100, 0, aqui 100, 200, 300, 400, 500, 500 é a metade de 1000, então é a metade de 1 litro, meio litro, Então 500, a metade de 1000, 500, ia dar aqui. E aqui nas imagens pequenas, é como se tivesse tirado daqui do zero até aqui e feito essa imagem aqui, ó, 200, 200, 200, 200, 200. Aqui tem 1 de 200, 2, 3, 4 e 5. Aqui 1, 2, 3, 4, 5. É como se uma imagem daqui até aqui fosse um desse aqui. Então, se eu juntar aqui, ó, 200 5 vezes, se você fazer a conta lá, 200 vezes 5 vai dar 1000. Ou seja, 1 litro equivale a 1000 ml.
Vocês estão vendo aqui, né, que tem uma imagem aqui, quarto ano, não tem problema, tá? A mesma coisa, a matéria é a mesma. Então, aqui, 1 litro é igual a 500 ml, né? Então, aqui tem 1 litro. Se eu for juntar com esses dois aqui mais 1 litro, vai dar 5 litros. 2 litros, quer dizer. Aqui, nós temos uma imagem aí, né? E vamos fazer o seguinte, aqui tem 1 litro, certo? Aqui está escrito, o litro é uma unidade fundamental das medidas de capacidade. Ou seja, vai colocar aí na sua cabeça que o litro é a unidade fundamental da medida de capacidade. É o principal, o litro, tá? E aqui nós temos 1 litro. Aí vamos pensar, maiores que 1 litro são os múltiplos do litro. E aqui, ó, menores que 1 litro são submúltiplos do litro, tá bom? Então, múltiplo são os maiores que o litro. Submúltiplos são os menores. Quais são os múltiplos? Quilolitro, hectolitro e decalitro. Quilolitro abrevia KL. Hectolitro, HL. Decalitro, DAL. Tá bom? Quilolitros são 1000 litros. Aqui já está, ó, se você olhar. Hectolitro são 100 litros. Decalitro, 10 litros. Se você tem uma caixa d'água lá que marca lá 1000 litros, ela vale 1 quilolitro. Se tem uma caixa d'água que marca 100 litros, ela vale 1 hectolitro. Quer dizer, e se tem uma que marca 10 litros, alguma vasilha aí que 10 litros, ela é 1 decalitro. Então, de 1000 em 1000 litros, 1 quilolitro. De 100 em 100, hectolitro. De 10 em 10, decalitro. Agora vamos os menores que o litro, são submúltiplos. São medidas bem pequenas, tá bom? Temos o decilitro, centilitro e mililitro. Decilitro é 1 litro dividido em 10 partes, tá bom? Centilitro, 1 litro dividido em 100 partes. Mililitro, 1 litro dividido em 1000 partes. É a menorzinha que nós temos aqui, tá bom? Bem pouquinho mesmo, mililitro. Se você tiver uma vasilha em casa aí, você pode olhar aí, se tiver ml nela aí, ó. Geralmente usados aí para medir os remédios, né, os medicamentos, mililitros, alguns, né, porque alguns tem outra medida, vai ser medida de massa. Então, temos aqui essas medidas e temos aqui, ó, 1 decilitro. Olha como que escreve, 1,1, 0,1 L, quer dizer litro. Como que lê isso aqui? 1 décimo de litro. Aqui, 1 centésimo de litro. Aqui, 1 milésimo de litro, né? 1 decilitro, 1 centilitro e 1 mililitro. Quer dizer, 1 litro dividido em 10 partes, 1 litro dividido em 100 partes e 1 litro dividido em 1000 partes. Se você olhar ao contrário, né? Aqui vai dar 10, vai dar 100 e vai dar 1000. Isso é uma dica aí, tá? Vamos lá, olha aqui. Vamos ligar, observe o modelo. Isso aqui é só para a gente explicar. 10 quilolitros, 17 decilitros, 9 centilitros, né? É como que lê. Então, vamos lá. Aqui, ó, 45. Como que lê isso aqui? Decalitro, né? Maior que 1 litro. 10 kL, como que lê? 10 quilolitros. Aqui, 9 centilitros, não é? 94 decilitros, 73 mililitros, 30 hectolitros, 17 decilitros e 61 litros, que é o principal que nós vamos usar. Então, o principal que você tem que aprender, litro e mililitro. Aqui temos as atividades que eu vou deixar aqui, né? No número 1 está pedindo para você marcar com X, um X, nos produtos comprados usando a medida de capacidade, tá bom? Temos aqui frutas, refrigerante, cebola, sabão, peixe, maçãs, leite, carne, batata e fitas, né? Então, você pode copiar no caderno, marcar com X aquilo que você compra
usando a medida de capacidade. 2. Observe as medidas abaixo e depois relacione os espaços nos espaços o que se pede. Temos aqui, ó, 250 mililitros, 2 litros, 750 mililitros, né? 200 mililitros, 50 mililitros. Lembrando que 1 litro vale 1000, né? Se temos esse aqui, que é 250, quantos eu vou precisar para formar 1 litro? Tem que juntar 1000, né? Para dar 1 litro. Então, aí, ó, a medida maior que 1 litro é... Qual dessas aqui que é maior que 1 litro? 750, 200, né? Qual que é? As medidas menores que 1 litro são, aí, dessas aqui, ó. Aí vocês vão colocar aqui. Medida que equivale a metade de meio litro. A metade de meio litro. Qual delas? Se falou medida, é só uma, né? Complete de acordo com os recipientes acima, tá bom? Vocês vão olhar para cá. 1 litro, né? Aqui em duas partes. É o quê? 750 mais alguma coisa? 250 mais 250? Né? O que é? Então, vocês vão juntar aí. Meio litro. O que eu vou ter que juntar dessas aqui para dar meio litro? 5 litros. O que eu vou ter que juntar aqui? E 1 litro, tá bom? Vamos preencher os quadrinhos aí com a resposta adequada. Aqui, número 3, Larissa repartiu igualmente uma jarra de 1,5 litro de suco entre seus 4 amigos. Ela dividiu 1,5 litro para 4. Aqui vai entrar a continha de divisão que você aprendeu lá, tá bom? Aí você tira a vírgula, divide por quantos colegas ela dividiu. Faz a continha direitinho para saber quanto que cada um vai ganhar. Aí você pode colocar até o número aqui, ó. Tá bom? Perto dos copos. Por exemplo, Marina ganhou. Se ela ganhou 100 ml, coloca 100 mililitros, né? 100 ml. Tá bom? Aí vem. Marina, Eduardo e Pedro tomaram todo o suco do copo. Marina, Eduardo e Pedro. Então, Marina, Eduardo e Pedro. Lúcia, né? Ela recusou a bebida. Então, ela não tomou a bebida. Então, a bebida ficou quietinha. Quantos mililitros de suco foram tomados pelos 3 amigos? Então, você vai fazer a continha somente dos 3. Então, pode fazer uma continha de divisão primeiro, né? Para dividir aqui entre os amigos. Depois, vai fazer a outra continha para saber quantos 3 tomaram juntos, né? Então, é isso. Façam as atividades aí com atenção. Me envia para correção, tá bom? E até a próxima aula.